Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Segunda rodada do Mundial de Clubes encerrada para os clubes alemães. Vamos fazer um apanhado geral da vitória conseguida pelo Bayern e do desastre miserável que é o Borussia Dortmund nesse Mundial. Segue a vinheta aí. Pois bem, o Bayern enfrentou o Boca Juniors no seu jogo mais complicado nesse Mundial de Clubes e conseguiu uma vitória por 2-1 em uma partida em que perdeu o controle em algum momento do jogo com o gol do Merentiel, mas conseguiu retomar, conseguiu virar a partida com um golaço do Olise e assim se coloca na próxima fase do Mundial de Clubes. A partida contra o Boca é uma partida das mais complicadas, era o que se esperava, não se esperava nenhum tipo de facilidade. O time sul-americano não é tecnicamente dos melhores, mas é um time de muita luta, de muita raça, que sabe complicar um jogo como ninguém. O Boca Juniors, mesmo não estando institucionalmente nos seus melhores momentos, ainda é uma equipe, é um clube de muita aura, né? De muito forte, muito complicado, um clube de muita identidade. A torcida do Boca Juniors fez uma festa maravilhosa. Aliás, as torcidas sul-americanas nesse Mundial têm feito a diferença, o que mostra um pouco a importância da competição, principalmente para os sul-americanos. O Kompany fez algumas mudanças para essa partida contra o Boca Juniors, principalmente na lateral. O Sacha Boey sai, o Thomas Miller também não entra no time titular desde o início, e o Pavlovic não estiveram nesse jogo contra o Boca Juniors. O Laimer entrou pela lateral no lugar do Sacha Boey, o Gnabry fez o meio, e o Goretzka retorna ao time titular para esse jogo contra o Boca Juniors, que foi basicamente o que se esperava. Um Bayern que dominou a posse de bola, um Boca que esperou e tentou jogar quando tinha possibilidade, nos contra-ataques, tentando achar os espaços numa defesa de um Bayern que é meio complicado. A gente já discutiu muito que uma das principais questões desse Bayern para a próxima temporada é melhorar defensivamente. Não à toa, uma das primeiras contratações do Bayern foi a chegada do Jonathan Tah, que inclusive já está melhorando esta equipe. Resta saber quem será o companheiro do Jonathan Tah, se nos últimos jogos tem sido o Stanisic, de zagueiro. O Stanisic que dá uma condição de mudança tática bem interessante, já que ele pode jogar de zagueiro e pode jogar de lateral. Vamos ver como o Vincent Kompany vai armar sua defesa para os próximos jogos. Os dois primeiros jogos, Stanisic e Jonathan Tah fizeram aí a dupla de zaga, que muitas vezes se transformam num trio para começar o início de jogo do Bayern. Jogo complicado, principalmente quando o Bayern sentiu fisicamente. Tentou, brigou, fez 1-0, depois perdeu muitos gols, depois perdeu as oportunidades e acabou tomando um gol num contra-ataque, algo muito típico desse Bayern, um baita golaço do Merentiel, e depois voltou a controlar o jogo, tomou um susto aqui e acolá e acabou virando com o Olise. O que a gente percebe? É um Bayern que está, de fato, bem mais preparado para jogar essa competição do que, por exemplo, o Borussia Dortmund está. É um Bayern que está levando a sério, já que tem sido essa discussão muito grande que os europeus isso, os europeus aquilo. Os europeus é muita coisa. Assim, falando dos alemães especificamente, a gente percebe um Bayern que está focado em buscar coisas melhores nessa competição. O grande problema do Bayern, que aí eu acho que o Kompany tem que se policiar um pouco, é a questão física. O Bayern, que é uma equipe de muito domínio de posse de bola e de rendimento físico muito grande, sentiu no segundo tempo, tanto é que decaiu o nível de jogo, o nível de intensidade. Talvez este seja o nome principal para os clubes alemães: intensidade. Nem o Bayern e muito menos o Borussia Dortmund tem conseguido manter uma intensidade que é natural para o estilo de jogo de futebol que a Alemanha tem jogado nesses tempos modernos. O Bayern sentiu o físico, caiu um pouco, foi quando acabou tomando gol e aí teve que ir atrás e conseguiu com o Olise. É um time tecnicamente muito superior. Quando o Kompany acionou o banco, a equipe foi para cima, pressionou novamente e buscou o segundo gol. Quando virou, segurou um pouco a bola, tentou controlar o jogo e conseguiu a sua segunda vitória no grupo. Agora pega o Benfica no próximo jogo e aí o que se espera é uma mudança muito grande, né? O Musiala, e a questão do Musiala, o Musiala saiu machucado. O Musiala, ele não teve uma contusão muito grave, o que já gera um ufa para todo mundo, mas fisicamente o Musiala anda meio baleado. Vamos ver como é que ele retorna para os próximos jogos desse Mundial. Não temos muito mais o que falar sobre o Bayern. Especificamente, o que eu acho mais importante aqui é como o Kompany e o seu staff vai conseguir segurar a questão física.
que é algo muito importante para que o Bayern consiga desempenhar de maneira forte e com grande intensidade o seu jogo. Eu acho que é basicamente isso. Agora sobre o Borussia a gente precisa discutir muita coisa. O Borussia fez mais um jogo absolutamente horrendo, bizarro, terrível, pífio, de todas as formas não tem muito o que falar. Colocou o Mamelodi Sundowns no jogo, não conseguiu jogar, não conseguiu criar, conseguiu fazer seus gols com base nos erros individuais do time sul-africano, com muita arrogância, dizendo que o calou isso, o calou assado. Nitidamente a gente percebe um grande contexto que talvez não aconteça tanto no Bayern, até porque o Bayern não pegou temperaturas tão fortes como o Borussia tem pego, né, no seu grupo. Foi um jogo debaixo de um sol muito forte, foi um jogo debaixo de um calor muito pesado, e o que fica muito claro pra gente, o Dortmund não se preparou para a competição devidamente. Não se preparou para a competição para poder suportar os jogos em alta temperatura, não se preparou para a competição para poder estudar os seus adversários, como eu já havia mencionado. Kovac não estudou o Fluminense, Kovac não estudou o Mamelodi Sundowns, dá para perceber claramente. Jogou o time lá, vamos fazer o que a gente pode. Kovac comemorou o resultado, conseguimos vencer, pelo menos conseguimos vencer nessa alta temperatura em condições adversas. Isso não é desculpa de forma nenhuma para um futebol tão medíocre como que o Borussia desempenhou contra o Mamelodi Sundowns. É absurdo a forma como que Kovac e seu staff têm tratado a competição. Se o Borussia não quer disputar a competição, se só veio pelo dinheiro, é muito complicado, porque você coloca a camisa do clube para o mundo inteiro de uma forma muito vexatória. E foi de fato isso. O Mamelodi Sundowns é uma boa equipe, de boa qualidade, sabe jogar, mas não tem o nível de qualidade que o Borussia tem, principalmente pelo alto grau de investimento. Chega a ser absurdo a forma como a diretoria tem tratado a competição, dizendo isso, falando elogios, muitos comentários positivos, e como o clube, de fato, o futebol, o staff, Niko Kovac, jogadores, têm tratado a competição. É de um desdenho muito perigoso, e é um desdenho perigoso institucionalmente para o Borussia Dortmund. Se o calor estava grande, por que o clube não se preparou adequadamente para enfrentar um jogo nessas condições? Já se sabia aonde o clube ia jogar, aonde o Borussia ia jogar, em que condições provavelmente estaria estas partidas. Não é desculpa, é muita desculpa esfarrapada chegar neste momento e dizer que porque pelo menos ganhamos os jogos. Assim, um comentário chega a ser um comentário preguiçoso, chega a ser um comentário pavoroso. E a torcida do Borussia Dortmund já há algum tempo tem notado isso, como eu falei no outro vídeo, falando sobre o péssimo jogo contra o Fluminense. Esta partida contra o Mamelodi Sundowns conseguiu ser pior ainda, muito perigoso institucionalmente para o que o Borussia quer mostrar para o resto do mundo. Porque até agora o que o Borussia mostrou para o resto do mundo, para o Brasil e para a África do Sul, foi um futebol terrível. Foi arrogância, foi falta de preparo e falta de profissionalismo. O Borussia pega agora o seu próximo jogo contra o Ulsan Hyundai, já eliminado. Então você imagina que tipo de jogo nós vamos ter nessa terceira partida, que tipo de interesse nós vamos ter do Borussia Dortmund para esse jogo. Chega a ser absurdo. Como eu falei, institucionalmente isso é um perigo. É o nome do Borussia que está disputando essa competição. É o nome do Borussia institucionalmente que está nos Estados Unidos, que está sendo mostrado para vários outros países. Essas desculpas do Kovac e do seu staff demonstram um claro desequilíbrio entre o que a diretoria está falando e o que o time, o clube, o futebol está mostrando para o resto do mundo. Chega a ser um absurdo tremendo. E a torcida do Dortmund não tem poupado críticas nas redes sociais, com os seus influencers. As críticas são muito grandes, são muito graves. É um futebol terrível. Pois bem, eu acho que essa foi um pouco da análise que nós vamos fazer, que fizemos aqui sobre essa segunda rodada do Mundial. A cada rodada, a cada participação dos alemães nessa competição, vamos ter um vídeo fazendo uma análise. O que se espera é que o Borussia melhore suas condições e vamos ver até quando o Bayern vai gerenciar a questão física, que eu acho que é algo que é muito importante sobre o cenário que se mostra para o Bayern nos próximos jogos desse Mundial. Sobre o Borussia, chega a ser absurdo, bizarro. Valeu, pessoal, até mais.